Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Setembro é o mês de prevenção ao suicídio, também chamado de Setembro Amarelo, e hoje essa é a nossa temática no espaço de entrevista. Por isso eu recebo a subsecretária da Saúde de Teutônia, Isadete Meneghetti. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. E também a coordenadora da Casa Mental, Daiana Graciele Bueno. Bom dia, tudo certo? Bom dia, Bruna, tudo bem? Tudo certo. Meninas, Teutônia organizou uma programação especial para esse mês, como todos os anos, inclusive algumas atividades já em andamento. Mas por que a gente deve e precisa falar de Setembro Amarelo? Bruna, no primeiro momento é importante nós destacarmos e agradecermos por mais essa oportunidade de estar aqui na rádio, né? Nós vimos falando antes que já estamos indo para o 3º ano consecutivo, né? Que vocês abrem esse espaço, até porque a gente acredita o quanto que a mídia se faz necessário nesses momentos, né? Sempre abordando esse tema de uma forma muito cautelosa, muito cuidadosa, muito segura, porque é importante a gente passar essas informações para a população. E o uso das mídias, das redes sociais, enfim, elas nos dão esse suporte, elas nos dão esse amparo, né, para a gente seguir com as informações adequadas para a sociedade. Então a gente quer agradecer mais uma vez esse momento, né. O suicídio, a gente já vem ao longo, né, desses anos falando o quanto que ele é carregado por um certo tabu, uma certa vergonha, um certo medo da sociedade em falar sobre esse assunto. Mas a gente percebe alguns avanços no meio disso, assim, nos últimos anos, né? O quanto que as pessoas já estão conseguindo falar e conseguindo tocar nesses assuntos sem receios, né? Sem a gente entender que falando sobre esse assunto a gente vai estar potencializando a pessoa a cometer um ato, né? Que é um grande equívoco. A gente precisa passar para a população o quanto que falar sobre esse tema difícil, com certeza, complexo, né? Mas ele é muito importante. Ele é um ato deliberado pela própria pessoa, pelo próprio sujeito. Então, aquela pessoa que tem a intenção de fazer algo contra ela mesma, né? Não é algo que é especificamente em relação a um fator, né? Não é algo simplista, que a gente pode chamar assim, mas ele é multifatorial. Então, o sujeito ele é carregado por uma história. Nessa história podem ter situações difíceis, traumas, violências, né? E o suicídio, então, ele é um resultado dessa situação complexa, que a gente pode se dizer, né? Que faz com que o sujeito se encoraje e tome o ato de tentar alguma coisa contra a própria vida dele. Então, nesse primeiro momento, é importante a gente abordar isso, assim, né? Essa perspectiva, ou melhor, essa não perspectiva de visão de vida, né, a dificuldade que o sujeito tem de entender muitas vezes o quanto que sim é importante e se faz necessário ele buscar ajuda, né? Ele está tão dentro daquele sofrimento dele, porque a gente sempre diz que quando acontece o suicídio, a pessoa não está querendo tirar a sua própria vida, ela está querendo acabar com o sofrimento dela. E é por isso que a gente tem uma grande preocupação, e não só no mês de setembro, né? A gente trabalha com saúde mental e faz diversas ações ao longo do ano, porque a gente entende o quanto que esse cuidado, ele não deve ser só no mês de setembro, mas claro que o mês de setembro foi o mês escolhido, então, para a gente intensificar as ações, né, e o programa de cuidado e valorização da vida. De certa forma, havia um tabu, eu sei que ele ainda existe, mas a gente falava até fora do ar que em torno de uns 5 anos para cá isso mudou bastante, mas eu diria que também pela falta de informação. E aí, nesse sentido, com pandemia, com tudo que se passou, e aí a gente também começou a ter um olhar diferente para tudo aquilo que envolve a nossa mente, a psicologia e dessas doenças que nos afligem dessa forma, eu diria que tudo isso faz com que agora a gente realmente pare, pense
e veja do que se trata suicídio, do que se trata uma depressão e todos os fatores que podem levar a algo desse tipo. Com certeza, a gente tem que entender, né, os fatores de risco que muitas vezes estão explícitos, né, outros momentos não, né, para a família, para amigos, entender o quanto que nós não precisamos ser especialistas no assunto para a gente fazer inicialmente um acolhimento para aquele sujeito, para aquele amigo, para aquele familiar, mas é a partir de uma escuta ativa, de uma empatia, de se colocar no lugar do outro, né? Eu sempre digo assim, a gente nunca vai sentir o que o outro está sentindo, mas eu consigo me colocar no lugar do outro e entender, né, esse sofrimento e buscar fazer com que ele se encoraja a encontrar ajuda, né? Aí sim, pelos meios adequados, que são os encaminhamentos para especialistas, médicos, psicólogos e outros profissionais da saúde, que com certeza vão conseguir dar esse suporte para o sujeito, para a pessoa, né? E agora em setembro, então nós tivemos na semana passada, né? Nós tivemos na terça-feira, né, uma palestra com um professor especialista em saúde e que estudou, né, ao longo do mestrado dele, está concluindo o doutorado, questões relacionadas ao suicídio. Então esse encontro, essa palestra, ele foi direcionado para profissionais da rede do município, que acabam atendendo, né, muitas vezes um aluno lá da escola que está passando por situação de dificuldade, um sofrimento, né, ou o enfermeiro que está frente à UBS, que também se depara com situações de algum indivíduo em situação de crise. Então, essa palestra ela foi destinada para profissionais do município, para a gente entender, né, também em relação às políticas públicas, o quanto que elas são importantes, o quanto que elas são necessárias, né, o quanto que a rede precisa estar fortalecida para atender essas pessoas em situações delicadas de crise naquele momento. Bom, enquanto a gente segue falando de programação, a gente já vai falando também dos assuntos que foram abordados em determinadas situações. Subsecretária, como é que foi planejada, como é que foi pensada a programação do Setembro Amarelo em Teutônia? Bom, a Dayana está aqui, ela está à frente, né, de toda essa programação e o que a gente tem para agradecer a iniciativa e ter hoje, né, dentro do município, dentro da gestão, um trabalho tão sério nesta área para tratar. Eu vejo que a primeira coisa que a gente precisa entender é a seriedade desse assunto, né? Então, acredito que toda a programação, essa conscientização deve ser feita, eu acho que não apenas, né, em setembro, a gente faz o Setembro Amarelo, publica, divulga, chama, mas muito importante isso, mas acredito que a gente precise, a partir de agora, começar a pensar em mais eventos e mais acontecimentos para trazer a realidade. Então, tivemos ao longo desse mês, terá várias programações, e a palestra que tivemos então nessa semana com o profissional Marcos foi de muito valor, onde ele trouxe coisas, temas simples, mas ao mesmo tempo de que é necessário que a gente olhe de uma forma diferente, porque como a Dayana falou, o ser humano ele já tem por si uma carga interior, interna, que não é vista hoje externo isso. A gente não olha para um ser humano e ver o que ele está sentindo, o que ele está pensando, de que forma ele está se sentindo. E hoje a gente sabe que existe, além do fator histórico da pessoa, a gente também tem hoje o sofrimento gerado também hoje em todo o contexto no mundo inteiro que a gente está vivendo hoje, né? A gente está vivendo um tempo mais difícil, a gente está vivendo um tempo de coisas mais desafiadoras. O ser humano, eu vejo assim, da questão do suicídio, eu acredito, não sei se a Daya concorda comigo, que o ser humano hoje, ele não suporta tanto sofrimento como antigamente. Não é que antigamente as pessoas não tiraram o suicídio, ele sempre teve um histórico mundial. Porém, hoje o histórico é muito maior. A gente vê que
são uma prática hoje, a gente tem visto isso em todo lugar, temos visto no Rio Grande do Sul, no Brasil, e se a gente puxar uma pesquisa a nível de mundo, o suicídio ele vem aumentando, porque a característica das pessoas hoje não é uma característica mais, eu diria assim, mais dura para enfrentar uma realidade, um sofrimento. Então, hoje, as políticas públicas que estão sendo feitas hoje, nós temos em Teutônia a Casa Mental, que é algo hoje que o município tem para oferecer um lugar onde as pessoas podem ir para perguntar, e não apenas isso, mas buscar um esclarecimento melhor sobre o suicídio. Então, era um tabu e hoje está, ainda bem que está deixando de ser, porque é necessário para a gente poder tratar essa questão tão séria hoje. Daiana, nem sempre é uma questão de depressão, e aí eu vou trazer à tona aquilo que a gente vê na internet, porque virou até uma certa modinha postar a foto da pessoa sorrindo e depois dizer que ela se matou. E isso eu acho que até esclarece muito de que nem sempre a pessoa está depressiva e triste. São vários fatores, inclusive a ansiedade, que eu acho que vem junto com o que a subsecretária vinha dizendo. Então são várias situações que podem levar a suicídio. Com certeza, existem, né, o que a gente fala de fatores de risco, e dentre esses fatores de risco a gente pode citar tentativas prévias de suicídio. Então, assim, os estudos mostram que 50% das pessoas que se suicidaram já haviam tentado o suicídio anteriormente. Então, esse é um fator de risco considerado muito importante, né? Então, quando a gente vai abordar com o sujeito, com o indivíduo, né, através de uma avaliação inicial, ter estas informações são necessárias. Doença mental, então, alguns transtornos psiquiátricos, né, que muitas vezes não são diagnosticados, muitas vezes não são tratados e muitas vezes as pessoas não buscam ajuda. Dentre os transtornos mais comuns a gente tem a depressão, a ansiedade, o transtorno bipolar, alcoolismo, uso de substâncias psicoativas, outros tipos de drogas, né? Transtornos de personalidade, esquizofrenia. Além de outros sinais como desesperança, impulsividade, desespero, né? Que são sentimentos fortemente associados ao suicídio, né? A gente estava falando na última palestra, a Isa pode complementar também, o quanto que hoje, Bruna, tu trouxe na tua pergunta um aspecto bem importante assim das redes sociais. O quanto hoje a gente tem dificuldade de se olhar no espelho. Porque, principalmente os jovens, né, nesse sentido, a gente vai postar uma foto, a gente vai colocar um filtro naquela foto, né? Então, assim, o quanto hoje nós, enquanto sujeitos, a gente tem essa dificuldade de se olhar, de entender. E isso gera o quê? Comparações que muitas vezes a gente não está preparados, né? Por exemplo, a vida nas redes sociais, a gente posta uma parte da nossa vida, normalmente a parte mais feliz, né? Se não somente a parte feliz de felicidade. Mas a nossa vida, ela é carregada por dificuldades. Todo mundo tem dificuldades. Todo mundo tem suas limitações. E isso é importante a gente deixar claro. Que o quanto que a gente está preparado, porque a gente entra nesse âmbito de que a vida do meu amigo que postou, né, no domingo, que está lá passeando, viajando, por que eu não consigo fazer essas coisas? O que eu tenho? Por que eu não tenho daqui a pouco um bom trabalho para me possibilitar viajar, enfim? Então, quando a gente entra nesses níveis de comparação, é preocupante, Bruna. E isso é algo que a gente tem procurado reforçar, assim, o quanto que as redes sociais, elas são importantes, mas o cuidado que a gente tem que ter para que não entre nessa questão, né, de conflitos internos, de ansiedade, de tristeza, né, que pode depois sim gerar outros tipos de transtornos considerados mais graves, né, sofrimentos mais graves. O indivíduo geralmente expõe isso, ele tenta falar sobre, ou já emendando a pergunta, né? Como é que eu posso abordar o assunto com alguém que eu acho que está sofrendo? Como é que eu posso deixar claro de que ele pode se abrir para mim?
como eu disse anteriormente, assim, é importante nós estarmos atentos, né? As pessoas, na maioria das vezes, dão, sim, sinais. Claro que talvez não verbal, porque nós estamos tão no automático que a gente quer que as pessoas falem o que elas estão sentindo, né? E às vezes as pessoas, elas demonstram comportamentos de outras formas, se isolando, estando mais irritáveis, né? E esses sinais, assim, eles são importantes a gente percebendo e ir conversando e se mostrando aberto às pessoas. Claro que sem julgamento, né? Muitas vezes, e na maioria delas eu diria, escutar. Né? A gente não precisa estar dizendo o que as pessoas vão fazer, né? O que elas devem fazer. Mas muitas vezes numa abordagem, né, a gente quer auxiliar aquela pessoa, mas agora que tu conseguiu comprar teu carro, agora que tu tá com a casa construída. Sim, as pessoas sabem disso, mas não é desta dor que elas estão falando. Então, assim, estar realizando um acolhimento e novamente encorajando essa pessoa a procurar um médico, um psicólogo, né? E ali naquele momento, sim, ela se vincular com o profissional, com certeza ela vai conseguir pedir essa ajuda, né? E a depressão, ela tem tratamento. Então, a gente precisa identificar, sim, e para a gente ter essa possibilidade de buscar ajuda. O que mais integra a programação? Nós estamos agora em setembro e outubro realizando rodas de conversas nos grupos de melhor idade aqui do município. Então acho que a gente não conseguiu encaixar todos para setembro, mas não tem problema, como a gente falou no início da nossa conversa, a saúde mental a gente tem que trabalhar ao longo do ano, né? Então a gente está fazendo em outubro também essa programação especial, que são as rodas de conversas nesses grupos de melhor idade, visitas nos interiores de algumas residências, né? Que Teutônia tem um interior bem grande, então a gente está indo fazer visitas para essas famílias, né? Também nós estamos indo nas unidades de saúde aqui do município. E na sala de espera da unidade de saúde a gente faz abordagens individuais para aqueles pacientes que estão aguardando por uma consulta médica, por uma consulta com dentista ou psicólogo. Então, é o momento da gente ir de encontro com a população, né? Além da palestra que nós realizamos, né? A gente também está trabalhando nos nossos grupos, nos nossos atendimentos, todos que a gente tem na Casa Mental. Então, a importância desse tema, a importância de falar sobre o assunto. Bom, a gente falou sobre o assunto, a gente falou de Casa Mental. Subsecretária, como é que funciona esse atendimento? Como é que funciona essa identificação e todo esse processo até que a pessoa tenha um atendimento correto na Casa Mental com auxílio para que tudo melhore? Primeiro, parte da pessoa buscar ajuda, né? Às vezes, a pessoa ela não vai direto na Casa Mental, ela vai no clínico, o clínico vai avaliar a situação psicológica dela, o estado psicológico, então ele vai fazer os acompanhamentos adequados. Bom, hoje, como a gente tem, como eu falei antes, um aumento de sofrimentos psíquicos nas pessoas, muitas vezes o próprio clínico, o profissional clínico, ele já percebe. Então, ele sabe já que aquela pessoa precisa. E às vezes também, as pessoas, eu sei que às vezes as pessoas também, elas estão elas estão com tantos problemas que elas até já querem direto um atendimento psíquico, né, mental. Mas hoje ela tem um caminho, né? Vai no clínico, ela passa para uma avaliação, ela é encaminhada, né? Isso. Ela pode vir buscar de forma espontânea o atendimento ou através desse encaminhamento que a pessoa recebe no momento de uma consulta lá na unidade de saúde que ela está, né? Então, a unidade de saúde, ela é um local onde as pessoas podem e devem buscar ajuda, né? Mas também tem essa possibilidade de espontânea, né? De vir de forma espontânea, a gente faz um acolhimento, uma escuta inicial e realiza um plano de trabalho singular singular para aquele paciente. Então, assim, muitas vezes é necessário uma avaliação médica, né, além de atendimento psicológico, enfim. Então, a gente, enquanto equipe, organiza e faz os encaminhamentos adequados. Lembrando que em situações de urgência, né, quando a gente tem uma tentativa de suicídio, é algo urgente. Então, a gente precisa fazer o quê? Buscar o hospital.
né? Então, para isso existem outros caminhos. A gente tem o SAMU, a gente tem o Corpo de Bombeiros, né? E a família também com essa responsabilidade de encaminhar. A pessoa está apresentando o pensamento de morte com um plano, enfim. Bom, é o hospital. Essa é uma situação de emergência, de urgência. Então, o caminho é buscar ajuda hospitalar, né? Quando você fala em plano, é quando a pessoa já expõe que tem a intenção, deixa claro os meios que ela vai fazer isso, os meios que ela vai buscar a cometer o suicídio. Então a gente precisa, esses são sinais de alerta, de risco máximo, e a gente precisa fazer encaminhamento urgente, né? E esse encaminhamento se dá ao hospital. Importante que toda a rede de saúde de Teutônia está integrada com o assunto, recebeu treinamento na terça-feira com palestra, ou seja, o importante é que busque ajuda com a pessoa que se sentir confiável na sua unidade básica mesmo. Exatamente, né? Um familiar e aí depois, posteriormente, ajuda profissional especializada. Bom, são diversas ações que vocês realizam agora em setembro, lembraram do interior, dos idosos, da palestra com profissionais. De que forma esse assunto é abordado em cada público? E aí eu me refiro, idoso, rede social, visita no interior, são públicos diferentes, mas a temática é a mesma. A gente tenta usar a mesma linguagem, né, Bruna, para todos eles. Assim, a gente entende, claro que quando mais jovens, enfim, tem outros fatores de riscos que podem estar associados. Então a gente vai de encontro com cada público, né? Mas assim, o tema no geral a gente, para desmistificar, a gente sim tenta falar da mesma forma para todos entenderem a mesma linguagem, né? Mas existem alguns fatores, como eu falei, né? Muitas vezes o jovem, o adolescente apresenta, por exemplo, um comportamento autolesivo, né? A automutilação. Então são situações que a gente trata um pouco diferente, né? Mas no geral a gente tem conversado e explanado o tema da mesma forma. Meninas, agradecendo a participação de vocês hoje, eu deixo um espaço para as considerações finais e vou pedir para que vocês deixem dicas também para quem nos ouve. Então, novamente agradecendo, né, e em especial também aos ouvintes, né, que estão atentos a essa nossa fala. E o lema deste ano é "Se precisar, peça ajuda", o lema que o Instituto de Psiquiatria Brasileira compôs para este ano, né, 2023. Então a gente fala, né, que peça ajuda, locais aonde que pode buscar, no centro de atendimento Casa Mental. Então a gente tem atendimento psicológico, atendimento médico, oficinas, grupos terapêuticos, todo um acompanhamento, né? Além disso, então, como eu relatei antes, em casos de urgência, buscar o Hospital Ouro Branco. Também temos o CVV, que é com ligações gratuitas, 188, né? A pessoa não está se sentindo bem, tá com alguns sinais importantes, pode ligar, eles vão dar informações que são necessárias para a pessoa fazer naquele momento. SAMU, bombeiros e as unidades básicas de saúde. Então, acho que é importante a gente deixar claro que tem todos esses caminhos que a pessoa pode encontrar, né, quando precisar. Então, sobre todas essas coisas, é importante também o auxílio da família, das pessoas que estão perto, avaliar a pessoa, ver se existe algum fator, prestar atenção na fala da pessoa, porque a pessoa que ela tem intenção de cometer um suicídio, ela vai falar, ela vai dar alguns sinais, algumas características, e é um trabalho todo em conjunto. É possível, se alguém pode perguntar, é possível evitar? Sim, é possível. É possível o tratamento para uma pessoa que já tentou suicídio? É possível, tem tratamento hoje. Hoje os tratamentos, eles estão mais abertos, estão mais acessíveis. E então, assim, o que a gente deixa para os nossos ouvintes é para que prestem atenção nas crianças também, não apenas adultos, mas as crianças, adolescentes, jovens, as mulheres, homens, idosos, que a gente possa olhar para dentro das nossas casas e prestar atenção nas pessoas. Ver se a pessoa está em isolamento, quanto tempo ela está, o porquê que ela está. Se ela está sofrendo também, é comprovado que pessoas com dores físicas, enfermidades físicas, também elas têm a tendência de
cometer suicídio. Então, acontecimentos também diários no cotidiano da pessoa também pode gerar um suicídio espontâneo. Então, o que a gente pode fazer hoje, além de tudo o que é oferecido hoje, é prestar atenção nos sinais, olhar a pessoa e sempre procurar. Nunca é demais procurar ajuda, nunca é demais procurar um profissional, alguém para conversar sobre isso, avaliar se é um caso de risco ou não. Então, essa era a palavra que eu gostaria de deixar nesta manhã. Muito obrigada, uma boa semana para vocês. Muito obrigada.